Se você é nutricionista e faz atendimento online e está na dúvida de quais são os impostos que você tem que pagar, vem comigo até o final desse vídeo porque eu vou te dar um tutorial completo para você nunca mais ter essa dúvida. Vem comigo! Então, quais são os impostos que o nutricionista paga atendendo online? Uma coisa que eu sempre gosto de falar dentro desse cenário aqui, né, é justamente o que? A análise de cenário, né? Estou sendo redundante, mas faz parte da vida. Então, análise de cenário, eu vou ter duas possibilidades. O Nutri, que trabalha como CPF, né? Ele não abriu a sua empresa ainda, e o Nutri, que já abriu o teu CNPJ. Então, nós temos aqui análise do cenário, tá? Qual é a situação que você se encontra hoje? Isso vai definir qual é o resultado dos impostos que você paga e a quantidade de guias, por exemplo. Quem tem CNPJ normalmente tem duas possibilidades do segmento de nutrição. Ao todo no Brasil são 3 formas de tributação e tem o MEI também que tem a sua particularidade na maneira como ele paga imposto. Então, nós temos o Simples Nacional e o lucro presumido. Quem está atuando dentro do lucro presumido está pagando uma média de 13% de imposto a variar de acordo com o seu município. Então, quem está dentro do lucro presumido paga 5 guias diferentes, certo? Você vai pagar o CSLL, você vai pagar o IRPJ, você vai pagar o COFINS, e você vai pagar o ISS, você também vai pagar o PIS. Então, nós temos 5 impostos que você paga de maneira distinta quando você está atuando como lucro presumido. Lembrando que lucro presumido são normalmente para quem já tem acima de faturamento 1 milhão. Então, aqui é para quem realmente já está com uma estrutura de empresa maior do que quem está iniciando a jornada, por exemplo. Quem está iniciando a jornada normalmente vai ficar dentro desse cenário do Simples Nacional, onde ao invés de você pagar 5 guias diferentes, você vai fazer o pagamento de uma única guia. Então você tem uma facilidade na organização do pagamento dos seus impostos. Para quem está começando, às vezes não enxerga, né, a complexidade de ter que ficar pagando muito boleto. Mas depois de um certo tempo você percebe o quanto que é chato ter que ficar pagando boleto toda hora. Quanto mais boleto, pior. Né? Eu gosto de até falar que quanto mais boleto, melhor, porque se eu tenho mais dívida, eu tenho mais lucro. Mas burocraticamente falando, eu tenho mais controle, eu tenho mais trabalho para organizar. Então aqui você paga tudo através de uma única guia com impostos que podem começar em até 6% de imposto para quem usa estratégias de tributação, igual eu já ensinei aqui em outros vídeos do canal. Então aqui nós vamos pagar uma média de 6%. Se você não está ligado, para quem não está acompanhando o conteúdo e tem um sistema antigo trabalhando para si próprio, você vai pagar 15,5%, tá? Então esse é um ponto importante. Lembrando que MEI é proibido, galera. Se você tem MEI, pelo amor de Deus, encerre esse negócio antes que você perca o teu registro perante o Conselho de Nutrição por estar atuando de forma ilegal, beleza? Então, simbora. O MEI, ele é proibido e você tem essas duas opções. Quando falamos do imposto de pessoa física, existe uma tabela progressiva de imposto de renda. E aí, o que é importante você entender? Para a galera que deixa simplesmente para a última hora e faz a sua declaração uma única vez no ano, você não tem a possibilidade de usar as deduções do Carnê-Leão. Então, existem algumas despesas que você tem, por exemplo, como aluguel, caso você tenha um consultório, né? Tudo bem que aqui a gente está falando com quem está atendendo online, né? Mas caso você pense em ter um escritório, isso aqui pode ser abatido do imposto que você vai pagar, ou até mesmo a sua energia elétrica. Enfim, tem algumas despesas que você pode abater a partir do momento onde você faz a sua declaração mensal dos impostos. Então, quem paga o imposto de forma mensal tem esses benefícios. Então, quem recebe com CPF normalmente tem a vantagem de poder trabalhar a tabela progressiva do IR, tendo deduções do imposto. Então, eu consigo ter uma dedução, consigo pagar menos impostos quando eu faço esse pagamento de forma antecipada. Então, eu preciso fazer o pagamento de forma mensal.
Quando eu faço a declaração uma vez no ano, né, até para você entender por que o governo ele gera esse benefício, quando eu faço a declaração uma vez no ano, qual que é o efeito que acontece aqui dentro? Você literalmente faturou em 2023, tá? Dando um exemplo claro aqui, e aí você só vai pagar o teu imposto em 2024, ou seja, você demorou um ano para poder pagar o governo. E aí, quando você é um contribuinte que está realmente preocupado em pagar de forma mensal, o governo, de certa forma, entende que ele está antecipando o recebimento, né? Ele está tendo uma vantagem frente a quem está deixando para declarar de última hora. E aí você tem também essa questão de poder ter as deduções, né? Como, por exemplo, a energia elétrica, como por exemplo o aluguel e algumas outras despesas você pode deduzir. E se ficou alguma dúvida, você clica agora nos comentários e chama um dos nossos consultores para poder tirar a tua dúvida e você entender certinho quais são as deduções que você tem direito a partir do momento onde você está utilizando o programa do Carnê Leão. Lembrando que a gente também oferece o serviço para quem não quer ter a preocupação com a burocracia, até porque existem várias obrigações, vários detalhes técnicos para que o governo aceite a dedução, para que ele de fato entenda que é uma despesa, o teu custo com aluguel, o escritório, que de fato isso tem a ver com a tua atividade, para que você não tenha problemas de fiscalização. Então, obviamente, você pode também falar com nossos consultores para poder resolver esse problema. Então, agora que você já entendeu esse ponto muito importante, você tem que entender o quê? O limite do faturamento que você pode ter como Simples Nacional, aliás, como CPF, né? Antes de você abrir uma empresa, que é um limite máximo de R$6.000 por mês. Tá? Quando a gente fala um limite máximo, é porque a partir daqui você começa a ter prejuízo, né? Você está pagando mais impostos do que caso você tomasse a decisão de abrir tua empresa dentro do Simples Nacional. Então, a partir do momento onde você está contribuindo como pessoa física, você pode chegar a pagar 27,5% de imposto. Então, é por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande na hora de começar a cuidar dessa parte tributária, dessa parte de impostos, porque isso pode gerar um problema muito grande para o teu longo prazo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Lembrando que, para o caso da pessoa física, o ideal seria você falar com nossos consultores aqui para poder fazer especificamente qual é a quantidade de imposto que você paga, porque existem algumas regrinhas complexas que não vale a pena ficar entrando em detalhe. E aqui, por exemplo, para o Simples e para o Presumido, a gente já consegue deixar isso um pouquinho mais redondo. Então, espero que tenha ajudado você a tirar a tua dúvida. Se ficou mais alguma, joga no comentário, compartilha com aquele amigo que também tem essa dúvida e não esquece de deixar o seu like.